convido-vos para nós abrirmos a Bíblia Sagrada, livro escrito pelo evangelista Lucas, livro de Atos dos Apóstolos, onde ele escreve a história da igreja, início da igreja, capítulo 17, versículo 23. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Por bondade, os irmãos podem estarem assentados nesse momento, graças ao bendito Deus, aleluia, por essa rica oportunidade de estarmos aqui para juntos engrandecermos o nosso Deus e ouvirmos a palavra do Senhor. Amados, aqui Paulo, ele olha um dos altares num determinado local da cidade de Atenas e vê que ali tem essa inscrição. Esse altar era dedicado ao Deus desconhecido. Paulo, então, conhecendo bem aquela história, ele sabe que aquele altar estava ali durante muitos séculos. Praticamente do 5º século antes de Cristo estava esse altar ali, e já tinha fazido parte da história da cidade de Atenas. E mesmo assim eles tinham esquecido desse grande Deus que tinha livrado eles um determinado local, um determinado tempo daquela história. E mesmo, aleluia, esse altar estando ali durante tanto tempo e já tendo feito parte da história daquela cidade, em benefício daquela cidade, eles tinham esquecido desse Deus e se voltaram aos outros altares, aos outros deuses que eles adoravam, porque lá na cidade de Atenas existiam muitos deuses e eles, como de costume daqueles povos, eles adoravam a muitos deuses e praticavam assim aquilo que a Bíblia condena, que é dar culto a deuses de pau, pedra, madeira, ouro e prata, aquele que não pode fazer nada pelo ser humano. Nos dias de hoje também que vivemos não é diferente. Muitas das pessoas da terra, desse mundo em que vivemos, se envolvem-se com muitas coisas, muitos afazeres, muitas coisas em que buscam muitos anseios, muitos valores, muitos buscam carreira, muitos buscam riquezas aqui e acabam se esquecendo do grande Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que criou os céus e a terra, e acabam fazendo de tudo que buscam, deuses para si. É lógico que deuses com D minúsculo, e acabam esquecendo o Deus verdadeiro, da qual nos criou e nos salvou para nós o adorarmos, para nós o bendizermos, honrarmos, servirmos a Ele, estarmos sempre prontos a darmos culto ao nosso Deus. Amados, conta uma história, é baseado numa tradição, mas muitos escritores escreveram que por volta do século V a.C., a cidade de Atenas ela mergulhou num grande caos, muitas pragas, muitas doenças estavam assolando os homens daquela cidade, as mulheres, que estavam morrendo muita gente. E aqueles homens daquela grande cidade, daquele país, eles sacrificavam aqueles deuses que eles serviam, aqueles deuses, como já falei, com D minúsculo, e aqueles deuses não puderam fazer nada por eles. Homens continuavam morrendo. A cidade era só murmúrio, só dor, só dificuldade, muitas pessoas doentes, e aqueles deuses com D minúsculo não puderam fazer nada. Então foram à cidade de Creta, a cidade de Knossos, em Creta, onde lá existia um filósofo, um poeta, da qual era um homem piedoso, e esse homem, então, na esperança deles resolver o problema, ele veio até a cidade de Atenas. Aleluia. Amados, esse homem chegou lá. Ele baseou-se em 3 suposições. Esse Deus, que talvez pode responder à questão, é um Deus grande e poderoso, como muitos já falaram, e como a própria natureza testifica dele. E ele é generoso, então poderá nos ouvir, se nós admitirmos a nossa ignorância. Como era de costume de sacrifícios, ele pediu para o conselho, para os anciões daquela cidade, que trouxessem ovelhas, já no período da manhã, e colocasse naquela bolina que tinha uma relva ali, e aquelas ovelhas a qual elas se deitassem antes de pastarem com muita fome, então eles iriam oferecer esse Deus. E esse homem, por nome, conta a história, que é Epimênides. Ele orou e disse da sua ignorância e da ignorância dos atenienses, e orou a esse Deus que ele não conhecia.
conhecia, então, e pediu, se ele tivesse interessado naquela questão, então, ele fizesse isso, esse milagre das ovelhas se deitarem, porque elas estavam famintas de manhã cedo, e era, então, assim da vontade desse Deus. E por incrível que pareça, algumas daquelas ovelhas, quando soltas, logo já se deitaram, e estiveram deitadas. No outro dia já estavam os altares ali prontos, no local onde a ovelha se deitou, e eles ofereceram elas em sacrifício. Conta a história que, depois de uma semana, a praga cessou, a doença cessou. Eles então fizeram um grande culto a esse Deus desconhecido. Foram muitos altares, que estavam ali, porque muitas ovelhas se deitaram e elas foram sacrificadas. E a cidade então lembrou durante muitos anos desse benefício do Deus desconhecido, porque eles não conheciam a Deus. Aleluia. E depois de tantos anos, então, voltaram a adorar os outros deuses, como era de costume daqueles povos. Amados, quero vos dizer que quando o homem, ele troca o Deus poderoso, o Deus onisciente, onipresente, e aquele que tudo pode, onipotente, por outros deuses, como é frustrante para eles, que eles precisam de muitos deuses para poder, e não ainda preenchendo Deus, o espaço do Deus Todo-Poderoso. Paulo, voltando ao texto do qual li, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele então sai na sua segunda viagem missionária. Logo em que sai, ele passa então por Listra e Derbe, ali separa o jovem Timóteo para ir com eles para a obra, homem de fé que dava testemunho ao pessoal daquela cidade, então seguem à frente. Não conseguem, como já foi falado na escola bíblica hoje de manhã, pregarem na Ásia, porque o Espírito Santo não permitiu. E Paulo, quando está na ilha de Troade, então, ele tem a visão do Macedônio que chama para que viessem ajudar lá na Macedônia. Paulo, entendendo que era o Espírito Santo que os mandava para lá, então foi. Quando chega na Macedônia, ele chega em Filipos, expulsa o demônio daquela mulher que era endemoniada e resulta na prisão de Paulo. Como Deus tem o controle de todas as coisas, através daquela prisão ele salva o carcereiro. E ali é um grande milagre. Saindo dali então eles vão para Tessalônica. Lá ele prega durante algumas semanas, é perseguido pelos judeus. E dali então eles vão para Bereia. Paulo vai para Bereia. Lá em Bereia ele prega a palavra do Senhor. Ali em Bereia, os judeus que o perseguiram em Tessalônica vêm e acabam perseguindo ali também. Paulo então vai para a cidade de Atenas e deixa lá os companheiros. Quando ele está na cidade de Atenas, ele passa a olhar a cidade, observar e ver quantos deuses. A Bíblia diz que ele se revolta no seu espírito, porque muitos deuses eles tinham naquela cidade. Os atenienses eram caprichosos em saquear todas as teologias pagãs das cidades, das nações em volta. E ali eles tinham aquelas colinas, como tem até hoje, muitos altares, muitos deuses de pau, pedra, ouro, madeira, e que não podem fazer nada. Paulo então se revolta e começa a sua obra ali. Paulo então vai à sinagoga e começa a disputar lá e pregar a palavra, e todo dia pregando a palavra lá. Muitos daqueles que estavam ouvindo, discutem com ele, acreditam na palavra e ficam ali. Paulo não se contenta, ainda na cidade de Atenas, ele vai então para a praça. Chegando na praça, ele começa a pregar a palavra. Começa a discutir ali, falando de Jesus, que é a ressurreição. Como tinha muitas pessoas ali que não tinham ouvido falar de Jesus ainda, era novidade para eles, soou a doutrina estranha aos seus ouvidos, e eles passaram então a discutir com Paulo. E ali tinha alguns homens que eram entendidos de história, de filosofia, de religião, de política, e eles então chegam para Paulo e dizem: olha, o que é isso que tu estás nos ensinando? Que doutrina é essa estranha? Parece estranha aos nossos ouvidos, porque muitos se interessavam por isso na cidade de Atenas. Então eles chamam Paulo para ir para um local apropriado, chamado Areópago, e lá Paulo chega e ele olha, amados. Paulo olha muitos deuses. Se na época do 5º século a.C. já tinham deuses, então agora na época de Paulo eram muitos, centenas de maiores deles, porque realmente eles adoravam muitos deuses. Paulo então olha e monta uma estratégia. O que eu vou fazer para que eles venham me ouvir? Então Paulo olha e começa com o versículo que eu falei. Eles olham: vejo que vocês são muito religiosos, vejo que vocês têm muitos objetos de culto aí, e tem um altar ao Deus desconhecido. Eu quero vos dizer que esse a quem vocês adoram sem saber, esse é o que eu prego. É esse que eu prego. Esse é o grande Deus. Esse é o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que existe. Não precisa ser servido por ninguém, porque Ele mesmo dá a vida e a respiração a todos. Paulo então começa
a falar essas palavras acerca do grande Deus, aleluia. E Paulo então ali monta a estratégia e aqueles homens ficam ouvindo Paulo. Mas ficam esperando o que Paulo tinha mais a dizer com isso. Paulo então, falando de Jesus e a ressurreição, eles soavam estranhos. Só que alguns dos filósofos que estavam ouvindo Paulo ali, eles tinham lido muitas obras, porque eram os que estudavam. E muitos dos grandes filósofos da antiguidade falaram do Deus Supremo, o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. Então quando Paulo fala de Jesus e a ressurreição, eles não entendiam nada. Mas Paulo então, como grande pregador, ficou prendendo a atenção deles e dirigindo a palavra passo a passo, falando que Jesus Cristo tinha entregado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, mas que um dia julgaria os homens por causa dos seus pecados. Amados, muitas das pessoas dos nossos dias dizem que conhecem a Deus. Talvez o seu pai, a sua mãe, é um religioso, vai na igreja, até ele mesmo próprio vai na igreja todo domingo, mas não conhece o Deus. Para ele é um Deus desconhecido, porque não sente, não pode sentir. A Bíblia diz que nós devemos ter a alegria da salvação em nós. Nós devemos sentir Deus. E nós, quando temos o Senhor, nós devemos buscar o Espírito Santo para estarmos cheios de Deus. Aleluia. Desfrutar esse Deus. E não só ficar para nós. Não é só conhecer esse Deus. Também temos a responsabilidade de levar esse Deus para as outras pessoas. Aleluia. Porque quantos estão lá no mundo que não têm o Deus? Quantos que estão lá no mundo e que não conhecem o Deus a qual ouvem falar? O Deus ao qual ouvem falar que Deus mandou Jesus e que morreu, mas não experimentam. E nós que temos esse conhecimento, que temos o Espírito Santo, por que não falamos desse grande Deus? Por que não falamos desse Deus que é totalmente desconhecido a eles? Aleluia. Paulo então continua pregando e muitos ali aceitam a Jesus, aceitam ali, inclusive um dos funcionários ele aceita Jesus e ali é realizada uma grande obra. Paulo, onde ele ia, ele falava desse Jesus, falava de Deus, aleluia. Foi um grande missionário. Nós vimos que Paulo ele fundou a igreja por todo o mundo da época, e aonde ele ia, ele ordenava obreiros que ali montava e ficava uma igreja. Cada vez que ele retornava, ele confirmava a fé daqueles irmãos. Amados, aleluia, nos nossos dias de hoje, aleluia, nós, muitas das vezes, às vezes temos a oportunidade de falar de Jesus e não falamos. Por que não falamos? Aleluia. Se nós experimentamos esse Deus, se nós já desfrutamos desse Deus, que para nós não é desconhecido, aleluia. Deus que Ele cobra de nós. O irmão já falou aqui, porque Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aleluia. Por que muitas vezes nós não fazemos? Aleluia. Porque realmente somos negligentes na palavra. Queremos, aleluia, que Deus, Ele abençoe a nossa vida, queremos que Deus, Ele faça tudo por nós, mas esquecemos de falar de Jesus. Muitas vezes Deus tem um plano na nossa vida para que nós venhamos pregar a palavra, e nós achamos que temos que ir para a Argentina, para muitos lugares, mas aonde nós estamos não pregamos a palavra do Senhor. Todos nós somos um missionário em potencial, aleluia, todos nós. A nossa própria vida tem que ser lida pelas pessoas. Paulo falou que era uma carta lida, e nós temos que ser uma carta lida, mas muitas das vezes esquecemos de dar o bom testemunho. Amados, vamos nos levantar, aleluia, e fazer, aleluia, a diferença nesses dias. Vamos pregar a palavra. É tempo, aleluia, que Cristo está para voltar e buscar a igreja. E por que não falamos, aleluia? Muitas das vezes esquecemos de dar o testemunho. Deus faz um milagre na nossa vida. Deus realiza uma bênção, faz uma cura, abençoa, e nós esquecemos de testemunhar. Às vezes até aqui na igreja esquecemos de testemunhar, aleluia, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Glória a Jesus, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, esquecemos de falar da palavra do Senhor, aleluia. Viemos aqui, aprendemos a palavra na escola bíblica, na escola teológica, e não pregamos a palavra do Senhor. E Deus acaba sendo desconhecido para muitas das pessoas. Ao Deus desconhecido, aleluia, que nós devemos honra, louvor e glória, também temos que falar, temos esse compromisso de pregar a sua palavra. Paulo não perdeu a oportunidade. Como falei, lá em Filipos, no versículo, no capítulo anterior, quando Paulo ele vai para a prisão, Paulo tinha sido açoitado em praça pública, levado muitos açoites com vara. Ele e Silas foram presos e colocados em segurança no cárcere interior, com os pés amarrados no tronco. O que Paulo fez? A Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os presos escutavam. Aleluia. É fácil chegar aqui, estudar um texto da palavra do Senhor e vir e falar do amor de Jesus. Talvez é mais fácil nós ensaiarmos o hino em casa e virmos aqui e cantarmos, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo, dar honra a Ele.
cantarmos, porque muitos têm o dom e cantam bonito, e é assim mesmo que tem que ser, aleluia. Mas com os pés amarrados, com as costas cheias de vergonhas, aleluia. Todos açoitados, todos machucados. A Bíblia diz que oravam e cantavam, e os presos escutavam. Estavam fazendo a obra, estavam louvando a Deus, estavam pregando a palavra, aleluia. De repente, o que aconteceu? Deus, Ele faz com que aconteça um terremoto, e aquela prisão se abre, todas as portas se abrem, e eles são todos soltos, aleluia. Como aqueles presos estavam ouvindo e viram que foi o poder de Deus, por causa do poder de Deus, daqueles hinos, daquela mensagem cantada, aleluia, ninguém fugiu. Então veio o carcereiro. O que o carcereiro faz? O carcereiro se apavora, ele pega a espada para tentar se suicidar, porque ele é responsável por cada preso que ali estava, e vem, e Paulo então grita para ele que ele não faça tal, porque todos estamos aqui. O carcereiro então pergunta para Paulo: o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Paulo então diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. É uma frase fácil de ser falada, na verdade. É uma frase fácil de ser falada por mim e por você. Aleluia. Onde nós estivermos, aleluia. Talvez a pessoa chegue para mim, para você, e diga assim: o que eu faço com o meu problema? O que eu faço com o problema na minha casa, no meu lar? O que eu faço com a doença na minha família? O que eu faço com o problema do meu filho? O que eu faço no meu trabalho? O que eu faço da minha vida? O que eu faço desse abalo que está na minha mente? O que eu faço? E o que nós devemos dizer? Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo. O Senhor certamente estará, além de te salvar, ainda estará te abençoando, resolvendo o teu problema. Se for doença, aleluia, nós devemos dizer que o quê? Ele é médico dos médicos e sara, aleluia. Se for problema na justiça, ele é advogado. Se for muitos pecados, Deus perdoa automaticamente na hora que a pessoa se rende, aleluia. E por que eu e você não falamos? Por que não pregamos? Acabamos deixando Deus ser desconhecido, e você tem o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que vós tendes a unção do Santo e sabeis responder com boa palavra aquele que pede, que está cansado, que está oprimido. Você tem a solução, porque você conhece Jesus, aleluia. E Deus acaba sendo desconhecido. Mas ao Deus desconhecido, que nós possamos despertarmos nessa noite, que nós possamos assumirmos a nossa postura de quem quer falar, de quem quer fazer algo por alguém que está lá fora, aleluia, muitas das vezes faminto por uma palavra, sedento, aleluia, por uma palavra. O pastor mencionou de manhã, certa ocasião, um irmão ouvindo, aleluia, um corinho, estávamos cantando no microfone, a igreja estava vazia, e ele estava mexendo na aparelhagem de som, e nós cantando um corinho para ser regulado o som, ele desmanchou-se em choro, porque a alma estava sedenta. Ao inquirir com ele, o pastor, ele falou que estava afastado do caminho do Senhor, aleluia. Então o pastor pregou para ele, chamou ele, aconselhou, aleluia. Esse é o nosso dever. Mas porque era o pastor que falou? Não, é o dever de todos nós, aleluia. Muitas das vezes as pessoas chegam diante de nós querendo só uma palavra que é muito fácil nós falarmos, que é Jesus te ama. O Jesus te ama pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém, aleluia. Nós sabemos que aqui dentro, aleluia, um simples abraço pode fazer uma grande diferença. Um irmão que está cansado, que está abatido, mas lá fora, aleluia, um simples Jesus te ama, você vai se fazer conhecido o Deus do grande amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. E nós temos o conhecimento disso, aleluia. Nós temos o conhecimento disso. E por que não falamos? Por que não dizemos? Por que continuamos deixando Deus ficar desconhecido? Embora que muitas vezes, como falei, eles têm um conhecimento, aleluia, panorâmico de Deus, total, mas não assim de ouvir falar. Não de ouvir falar você com a voz terna e mansa e com amor, que Jesus te ama. Um Jesus te ama pode mudar a vida de alguém. Certa vez, um professor e amigo da gente, ele ensinando, ele disse: olha, irmão, eu cheguei no culto, estava escalado para pregar, preguei a palavra, ninguém veio na frente, eu fiquei frustrado, eu fui para casa, falei com a esposa que eu queria só orar, eu orei um pouquinho, fui, me deitei, virei para o canto. Depois de uma semana, achando que Deus não tinha falado, não tinha feito nada naquela mensagem, naquela pregação, que eu achei que Deus não tinha trabalhado, eu estava no supermercado, chegou um jovem e disse assim: pastor fulano e tal, o senhor é o pastor fulano e tal? Não te conheço, moço. Ele disse: é, pastor, o senhor pregou tal dia naquela igreja, eu estava lá, Deus falou fortemente comigo, eu estava afastado do caminho do Senhor há muito tempo, e eu
comentei no meu pensamento com Deus que se eu fosse aquele dia na igreja, que Deus não falasse comigo, eu ia tirar a minha vida. O pastor, chorando, deu glória a Deus, abraçou aquele moço, aconselhou ele e deu glória a Jesus, porque pensou que a sua palavra, a mensagem ia voltar vazia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, antes fará o que lhe apraz. Aleluia. Basta nós abrirmos a boca, porque o Espírito Santo que se responsabiliza, ele convence o homem no pecado e no juízo, e muitas das vezes, como já falei, nós deixamos Deus ficar desconhecido. Aleluia. Quantos milagres, aleluia. Não sei quanto tempo você serve a Jesus, mas você deve ter participação de muitos milagres na tua vida. Deus tem feito muitas coisas na minha e na tua vida, e muitas vezes nós guardamos isso só para nós. Somos egoístas em falar do poder do nosso Deus. O Deus onipotente, o Deus, aleluia, que pode todas as coisas, tem a solução para aquela pessoa que está na nossa frente, e nós fazemos Deus se tornar desconhecido, aleluia, mesmo que aquela pessoa tenha um conhecimento vago de Deus. Glória a Jesus. Vamos despertar, é tempo de despertar, amados, porque certamente a Bíblia diz que a noite vem e não podemos trabalhar. E a Bíblia também diz que aquele que ganha almas sábio é. Aleluia. Então vamos fazer a obra de Deus, aleluia, com grande força e vontade. Aleluia. Mas eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Irmão Samuel, eu não sei fazer nada. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa, aleluia, porque nós podemos, aleluia. Lá na intimidade com uma pessoa, com um amigo, você pode falar de Jesus, aleluia. Muitas das vezes nós achamos que tem que ter palavras bonitas, sermos um grande erudito para pregar. Não. Como já falei, um simples Jesus te ama fará a diferença numa grande vida, numa família e talvez, aleluia, num bairro, numa cidade. Porque através do testemunho daquela pessoa pode ser uma pessoa que seja abençoada e ganhará muitas almas para Jesus ali. Paulo então usa dessa estratégia. Muitas vezes o Espírito Santo está nos tocando lá com uma palavra, nos observando para que nós observamos algo e nós simplesmente bloqueamos, não damos atenção para aquilo, e Deus só quer falar ao nosso coração. Amados, é tempo de despertar, temos que ganhar almas para Jesus, aleluia. Cristo está às portas, aleluia. Paulo foi um grande ganhador de alma, e Paulo falou assim, uma coisa que eu posso dizer aqui para vocês, para nós, nessa noite. Ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aleluia. Então vamos imitar o apóstolo Paulo, vamos imitar aquilo que ele fez, aleluia, a obra que ele fez. Vamos despertar, vamos contribuir na obra missionária, orar pelos missionários. Nas nossas orações, temos orado pelos missionários, temos orado pelos obreiros, pelos pastores, pelos líderes de departamento, pelos cantores, aleluia. Muitos viajam no final de semana, longos percursos para ir pregar a palavra do Senhor. Temos orado, amados. Temos orado pela vida deles, pelas suas famílias que ficam nas suas residências esperando aquele obreiro que foi pregar em outro estado ou em outra cidade. Amados, aleluia, vamos fazer a diferença. Nós temos aqui a missionária Vera que prega a palavra do Senhor, a gente vê o esforço dela, eu admiro muito, aleluia, a vida dela. Amados, temos que imitar aquelas pessoas que fazem alguma coisa, como falou o apóstolo Paulo. Imitar aquelas pessoas que fazem alguma coisa. Se nós temos o ministério de intercessão, então vamos orar intensamente, vamos orar pelos missionários. Quando eu oro, domingo de manhã, eu me lembro dessa parte. E eu oro assim, Senhor Jesus, abençoa agora as crianças que estão se dirigindo para a escola bíblica dominical. É o único momento que eu lembro daquelas crianças que eu lembro já de longas datas que eu vejo indo para a escola bíblica dominical, às vezes sozinhas, às vezes os pais não podem ir, estão trabalhando, né, no interior, na roça, e elas vão para a escola. Eu peço para o Senhor guardar, porque elas estão indo lá aprender a palavra do Senhor. E quanto aos missionários, também oro domingo de manhã, aleluia. Vamos fazer a obra de Deus e fazer com que Deus seja conhecido nesse mundo, aleluia. Deus, ele veio para todos. Jesus Cristo morreu fora das portas de Jerusalém, assim dando a saber que ele veio para todos, aleluia. E todos foram feitos para salvação e não para perdição, aleluia. E nós temos a mensagem de paz, nós temos a mensagem de salvação. Paulo, para concluir, aleluia, a mensagem nesta noite, Paulo, ele falou que chegará um dia que Deus irá julgar a todos por um varão a qual predestinou. E é esse Jesus que veio dos céus, desceu do seu trono de glória, esvaziou-se da sua glória, aleluia, e se humilhou-se, foi até a cruz, morreu e ressuscitou, há de julgar esse mundo. E muitos não sabem, muitos acham que a vida vai continuando e vai continuando e vai continuando, morreu, acabou.
e essa é a mensagem que nós temos, que Jesus Cristo morreu para salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo que já está prestes a seguir, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue para o juízo, e muitas pessoas morrem sem ter o conhecimento dessas coisas. Tem um conhecimento de Deus? Tem. Conhecimento que tem que ir na igreja só no domingo e lá prestar um culto vago, ouvir uma missa já pronta, tudo prontinho ali. Amados, vamos fazer a diferença, vamos falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, do resgate que Deus deu, do batismo do Espírito Santo, do que Cristo pode fazer com uma família, com a vida de um drogado, com a vida de um mendigo, de uma pessoa que está lá canceroso no hospital, e Deus pode resgatar, aleluia, e fazer daquela pessoa ainda um grande ganhador de almas, aleluia. O próprio Paulo era um perseguidor, ele perseguia as igrejas de Deus com zelo pela lei, tinha a carta branca dos sacerdotes para poder ir e prender. Ele estava indo para Damasco, então, para prender os irmãos que estavam pregando lá e trazer e ser julgado e ser preso em Jerusalém. E o que Deus fez? Deus, em uma visão, aparece a ele, uma forma de luz, e chama o apóstolo Paulo. E olha só o que o apóstolo Paulo fez. Muitas almas para o Senhor Jesus Cristo, muitas almas, 13 epístolas foi Paulo que escreveu, aleluia, para a glória de Deus. Amados, é tempo de despertarmos, é tempo de eu e você fazer com que Deus seja conhecido e usar de estratégia para fazer Deus ser conhecido entre as pessoas, nas famílias, naquelas vidas que são oprimidas pelo inimigo. Aleluia. Com permissão do pastor, dos irmãos, eu convido-os para estarem levantados.